Pela fé vemos a mão de Deus, a luz de sua grande criação, e na vida dos fiéis que Ele provou, que andam por fé, não por visão. Pela fé viverão nossos pais, com a promessa de um lugar a repousar, a cidade feita pela mão de Deus, onde a justiça reinará. Seguiremos, filhos da promessa, com os olhos fixos em nosso Senhor, até terminarmos a nossa missão. Cremos por fé, não por visão. Pela fé Deus fez revelação do Messias aguardado a nascer, com poder de vencer a morte e o mal, e triunfante reviver. Pela fé a igreja deve ir, com o Santo Espírito anunciar as boas novas do nosso Senhor, em toda a terra proclamar. Seguiremos, filhos da promessa, com os olhos fixos em nosso Senhor, até terminarmos a nossa missão. Temos por fé, não por visão. Pela fé os montes se moverão, e o Evangelho prevalecerá, pois em Cristo tudo é possível aos que seu nome invocar. Seguiremos, filhos da promessa, com os olhos fixos em nosso Senhor, até terminarmos a nossa missão. Cremos por fé, não por visão. Cremos por fé, não por visão. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra,
poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. O reino eterno, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso GaviaCast. Nesse encontro nós vamos falar sobre oração e palavra. Aqui, Reverendo Alexandre, Reverendo Paulo. Nosso tema, então, é como conectar a oração e palavra. Eu quero começar com uma provocação que eu li no livro do pastor Eugene Peterson, falando sobre oração. Ele diz o seguinte: as aparências enganam. Oração nunca é a primeira palavra, mas sempre a segunda. Deus tem a primeira palavra, a oração é uma fala que responde. Ela não é primariamente petição, mas resposta. Essencial à prática da oração é perceber plenamente essa qualidade secundária. E aí eu queria jogar essa provocação aqui na mesa para a gente começar a falar sobre esse tema. E aí, é verdade isso mesmo? A oração é a segunda palavra? Porque a gente pensa sempre em oração assim, olha, eu vou para Deus e vou colocar ali para Deus as minhas questões, né? Mas existe algo que precede a oração. E aí a provocação aqui do Peterson é exatamente essa, né? Primeiro a palavra e a nossa oração como uma resposta à palavra. E aí, Rev? Olá, queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E o Tim Keller, ele vai trazer duas direções para a questão da oração. Você tem uma oração que é natural, a oração que é realizada por muitas pessoas religiosas, que fazem as suas preces e muitas vezes de maneira equivocada e natural, na busca por uma entidade superior, por um ser transcendente. Então você tem esse aspecto global da oração que atravessa as culturas, as religiões, e nesse aspecto, muitas vezes a oração ocupa o plano central. Mas quando nós pensamos em oração cristã, eu concordo plenamente com Peterson. Toda a nossa estrutura de oração, modelo, conteúdo, parte da Bíblia. A Bíblia é quem nos ensina a orar. A Bíblia é quem nos mostra com quem estamos falando, quem é o nosso interlocutor na oração, como devemos nos portar diante dele. Então, tudo o que pensamos, cremos e a maneira que agimos na hora da oração parte das Escrituras, né? A oração nasce na Escritura e eu preciso orar de acordo com os padrões que a própria Bíblia estabelece. Então, eu concordo plenamente. Ela ocupa um lugar secundário, uma vez que a palavra é que vai orientar todos os aspectos da nossa vida de oração, inclusive aquilo que a gente pede, né, Reverendo Paulo? Perfeitamente, né? Coisa boa é observar isso, que nós somos direcionados pela palavra. Essa palavra que nos leva a definir ou redefinir aquilo que oramos, por quem oramos, diante de quem nós estamos, né?
essa fala é muito importante. Tem um conceito vazio de oração, né, do pentecostalismo, que mais vale 1 minuto em oração do que 10 horas de estudo bíblico. Não é verdade, né? Porque uma coisa retroalimenta a outra. A fala de Martinho Lutero, muito atual, quando ele diz: pergunte a um pássaro qual que é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Ele diz as duas. É as duas asas, é a Bíblia e a oração. Elas se retroalimentam e ele diz: é só assim que a gente consegue voar alto. Bíblia e oração, né? Porque só a oração gera misticismo, né? E só Bíblia sem oração gera um intelectualismo vazio, até presunçoso. Então a oração aquece o coração e a Bíblia orienta. Ela traz um fundamento sólido pelo qual eu posso orar, confiar, descansar nas verdades eternas da palavra de Deus, né? Verdade. O Salmo 29, ele expressa muito essa questão, salmo que eu amo muito. Ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ele vai ali relatar várias manifestações da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, e a voz do Senhor faz tremer o deserto, despede chama de fogos. Mas tem uma parte do Salmo que diz assim: e no seu templo tudo diz glória. Ou seja, após a fala de Deus, que é a primeira, né? Deus fala, e no seu templo tudo diz glória. Ou seja, aquele que ouve a voz de Deus responde, né? E aqui é claro que é uma manifestação, uma oração de resposta em adoração a Deus pelo poder, pela majestade da sua palavra, mas é um salmo que ilustra bastante essa realidade. Quando o autor de Hebreus, por exemplo, ele diz: havendo Deus falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou através de seu Filho. Então Deus fala. Haja luz lá no início. Deus fala, a palavra criadora vem de Deus. Então a oração ela vem realmente como uma resposta à palavra de Deus, à fala de Deus. Então é por isso que é importante a gente conectar, como o Rev Paulo falou da questão das duas asas. O que é mais importante? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, primeiro, né, de ouvir a voz de Deus. E aí como é que Deus vai falar comigo hoje? Ele vai me falar através da Bíblia, da leitura da palavra. Eu acredito que todas as lições ou todos os estudos que já fizemos na sequência sobre adoração, louvor, gratidão, petição, oração imprecatória, oração de lamento, tudo isso só faz sentido quando existe esta característica relacional. Eu me relaciono com Deus a partir da palavra, o meu conhecimento com Ele, acerca dele, se desenvolve, isso vai orientar todos os aspectos da minha oração, né? Ou seja, a palavra ela é o combustível que justifica a minha estrutura de oração, a razão de orar, o motivo, a motivação, né? Então, dificilmente vai ter saúde espiritual se você está focado só num elemento, como bem colocou o pastor Paulo. Se você colocar a ênfase na palavra e deixar a oração de lado, isso não vai trazer saúde espiritual e nem o contrário. Então, para que nós possamos ter uma vida de oração sadia, a palavra precisa irrigar toda a nossa estrutura de oração. Perfeito, perfeito. E é maravilhoso essa combinação, essa caminhada conjunta, né? Porque, como diz, até Calvino diz isso, né? Que um ateu ele consegue muito bem compreender as Escrituras. O exercício hermenêutico de compreensão das Escrituras, ele não é exclusivo nosso, né? E você ouve no Brasil, você vê filósofos falando da Bíblia com muita autoridade, de conhecimento, mas a oração traz a graça, traz a vida naquilo que está sendo estudado. É o autor da palavra falando conosco. E a mesma coisa, uma oração vazia de Bíblia, vazia de compreensões da grandeza e da glória de Deus, da soberania de Deus, da vontade de Deus antes de tudo, antes da minha. Isso traz um lastro de paz, de descanso e não de desespero. A oração é um exercício de confiança, de descanso e de familiaridade com esse Deus que é nosso Pai, né? Eu queria chamar a atenção para essa frase que você falou,
por último, porque não é só para fazer de maneira correta. Assim, Porque às vezes a gente pode levar para o aspecto de que, então eu tenho que ler a Bíblia e orar. Pronto, eu fiz de maneira adequada o meu processo de devocional. Ok, é isso mesmo. Mas é para modelar o nosso interior. Existem questões existenciais, de sentido, de propósito, de percepção da realidade, que vão depender dessa prática devocional. No dia a dia, nos dilemas, nas questões que nós temos que responder em casa, no trabalho, na escola, na nossa vida eclesiástica, em todos os ambientes, as minhas respostas às demandas do dia a dia, elas vão depender dessa estrutura estabelecida e do quanto isso permeia o meu coração. Então não é só para ter uma vida devocional adequada, mas é para que isso nos modele, para que sejamos pessoas com saúde espiritual, saudáveis, né? Pessoas com uma devoção verdadeira, sincera diante de Deus. E o Senhor conhece o nosso interior, o nosso coração. Sim. É como se nós estivéssemos realmente tirando, né, a água suja, a podridão interna e nos purificando pelo poder do Espírito, no auxílio dele. É um processo de santificação mesmo, né? Então não é só para fazer corretamente. É entender que quando nós fazemos com sinceridade e corretamente, nós vamos sendo transformados dia a dia para a glória e para o louvor do Senhor. Verdade. E pegando essa fala do Rev Alexandre, acho que a questão, a gente tem uma tendência a tornar a vida devocional uma coisa muito protocolar, né? Esse é o risco que a gente corre. E aí, assim, tipo, já tiquei aqui, já bati minha meta de hoje, já li tantos capítulos, já fiz tantos minutos de oração, e essa é a pergunta que normalmente as pessoas fazem: quanto tempo que eu devo orar? Quanto tempo que eu devo ler a Bíblia? Quantos capítulos? A questão não é essa, gente. E essa conexão da Bíblia com a oração também não é uma questão meramente protocolar, de fazer a coisa correta, mas sem coração. Né? E aí eu chamo aqui a fala do Peterson de novo, tem outro parágrafo que eu guardei aqui para a gente poder trazer, ele diz assim, ó, em algum momento, e está dentro dessa abordagem que o Rev Alexandre fez, em algum momento nos encontramos respondendo a Deus. Não é verdade? Acontece uma tragédia na nossa vida. Em algum momento, de alguma forma, nós estamos sempre respondendo a Deus. Seja culpando a Deus. Então, quando acontece uma coisa anormal, trágica, a pergunta é: onde é que Deus estava nisso? É uma pergunta que se faz. A Bíblia responde, a Bíblia fala sobre isso. Mas aí Peterson continua dizendo: a maneira habitual de descrever esse uso da linguagem é a palavra oração. Ou seja, esse uso da linguagem que nós estamos sempre respondendo a Deus de uma forma ou de outra. A oração é a linguagem usada para responder a maior parte do que nos foi dito, com o potencial para dizer tudo o que está em nós. Olha essa frase, né? A oração é a linguagem usada para responder a maior parte do que nos foi dito e também o potencial para dizer tudo o que está em nós. A oração é o desenvolvimento da fala em maturidade. Isso que o Rev Alexandre falou, o processo de santificação, ele passa pela oração, porque a oração é o desenvolvimento da fala em maturidade, da linguagem em processo de ser adequado para responder àquele que nos tem falado mais abrangentemente, especificamente Deus. Então fica claro que a oração não é um uso restrito da linguagem para ocasiões especiais. Às vezes as pessoas pensam que a oração é como, né, um pontapé inicial que você tem que dar no jogo de futebol ali, por exemplo. Chama aquela autoridade, chama o pastor Alexandre para ele dar o pontapé inicial, porque se ele orar ali vai abençoar. Não, a oração ela não é só um momento de uso restrito para determinadas pessoas ou para determinados momentos especiais. Mas ele diz, é o uso mais amplo da linguagem ao qual tudo é verdadeiramente humano em nós. Então, quanto mais a gente aplica essa oração e a oração espelhada na palavra, mais a gente vai aprendendo a nossa humanidade. A gente vai aprendendo também no processo da santificação essa caminhada da maturidade. Então é interessante a forma de ver a oração assim, não como um protocolo, mas como a necessidade e própria o respirar, o alimento que nós precisamos, né? Com palavra e oração conectados. E eu caminho, né? Você quer, como eu também, orar mais e orar melhor, estude mais a palavra de Deus. Ouça mais Deus e responda muito melhor
e se ajuste, né, à vida diante daquilo que ele fala ao seu coração. A oração está nesse caminho, né? E eu queria só destacar esse ponto do risco de sermos protocolares. Eu acho que isso é muito importante. Rev Marcelo colocou que o tempo não é uma coisa determinante, não é porque você estabeleceu, geralmente as pessoas fazem isso no mês de dezembro. No ano de janeiro eu vou tirar meia hora para poder ler a Bíblia e orar, 1 hora, 2 horas. Não é a quantidade, né, mas é a qualidade. E uma palavra que eu destaco é prazer. Porque o salmista vai falar exatamente sobre isso. E é impressionante, né? O quanto o livro de Salmos, que explora tanto a questão da oração quanto a questão da palavra, vai mostrar que esses elementos precisam estar na nossa vida, mas quando isso é realizado com prazer. E nós sabemos o que é prazer. Se tem uma coisa que é fácil de definir, é prazer. Então, às vezes você tem prazer de ver o seu time de futebol jogando, você tem prazer de ir para um bom restaurante, você tem prazeres na vida, desejos que te alegram. E o salmista coloca que a palavra e a oração precisam ser para nós uma fonte de prazer. Então, acho que o grande ponto é esse. Não é a questão protocolar em si, mas é o quanto isso satisfaz a minha alma, o quanto deixou de ser um peso e o quanto isso está me alegrando. Salmo 1 vai tratar disso. Bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, não detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso mostra alguém que é plenamente satisfeito na lei do Senhor. E se ele medita de dia e de noite, é porque ele coloca isso em oração, com muita alegria e satisfação no coração. Maravilha. Então, aí completando também o Salmo 119, né? O maior salmo da Bíblia, ele vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E aí eu quero puxar a partir dessa provocação também, puxar mais uma questão que a gente aplica com Bíblia e oração, palavra e oração. Eu posso orar a palavra? Porque tem gente que fala assim, não sei nem como é que eu posso orar, né? E a gente até já abordou isso aqui em outros momentos, mas sempre é uma questão recorrente. Para quem está começando, ou para quem já é experiente na vida cristã, já tem maturidade, existe uma prática que a gente pode fazer, que é orar a palavra. E ao mesmo tempo que a gente faz a leitura, a gente também pode orar a palavra. Né? Por exemplo, a oração de Jonas, quando ele está no ventre do peixe, era uma oração que qualquer criança conhecia na época dele. Era uma oração que as crianças aprendiam, que era uma oração baseada na lei, né? Na palavra do Senhor, naquele tempo para o povo de Israel. Então, naquele momento da aflição... Jonas foi protocolar. Ele repetiu uma oração de sempre. Pois é, Jonas é um cara... E Deus mesmo assim responde, Deus mesmo assim fala, porque... E aí isso é interessante, né? Ele tinha isso na memória. Já estava guardado, aquela palavra estava guardada, e aquela oração era uma oração pronta. E isso, naquele momento, foi o que veio, talvez ali no cenário dele, foi o que veio à mente para ele orar. Então, eu posso orar a palavra? Eu queria trazer essa provocação também aqui para a gente poder, né, levar para as pessoas. Se você não quer errar na oração, ore a palavra. Ore Salmos, ore o Pai Nosso. Né? Precisamos voltar aqui à essência. Né? Você tem que concentrar-se naquilo que você está fazendo. Porque talvez o problema de orar a palavra ou orar orações que estão na Bíblia é cair naquele perigo que Jesus aponta de tornar aquela oração uma vã repetição. Não tem problema algum você repetir uma oração. O problema é quando ela se torna mecânica. E aí já não tem efeito mais, porque você não consegue... perceber o que você está fazendo, se torna algo sem qualquer sentido. Né? Então, se nós, ao orarmos um texto das Escrituras, um Salmos, nós nos atentarmos para aquilo que estamos falando, a possibilidade de sermos assertivos é muito maior. Perfeito, né? Perfeito. Uma jornada, talvez, que vale muito a pena, é investigar as orações bíblicas, né? As orações de Davi, as orações de Paulo, as orações de Jesus, o próprio Pai Nosso. Oração Pai Nosso, oração de João 17, Jesus. Então a Bíblia nos ensina a orar. Né? Eu, quando vejo Davi orando, Neemias, fico com vergonha das minhas orações. Orações, A gente precisa aprender a orar com os mestres da oração. Né?
E aí a gente tem ouvido as mensagens em Salmos, né? Das profundezas a ti clamo, Senhor. É uma oração, está na Bíblia, é uma oração que se tiver guardada no meu coração pela palavra, no momento da luta, da dificuldade, quando eu estou no fundo do poço, é Sim. dali que eu vou fazer essa oração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. São orações. Agora, o perigo da gente virar um repetidor e as vãs repetições, é para a gente não cair nesse erro, né? Porque a essência da oração é a vida com Deus. E também o outro lado. E aí eu alerto para esse perigo também. Da gente também não cair no erro de achar que se eu estou orando aquele texto da Bíblia, tem que acontecer exatamente da mesma maneira comigo. Deus fez comigo e Não vai é? fazer com você. Então, assim, por exemplo, tem uma oração de Ezequias, quando ele está cercado ali, Judá cercada pelos assírios, e aí ele vai, e eles mandam aquelas cartas para ele, e afrontando a Deus, dizendo, Deus não vai salvar vocês e tal. Ele vai, apresenta diante do Senhor aquelas cartas de afronta e ora a Deus. Então, eu posso orar essa oração? Posso orar. Eu posso orar dessa maneira, buscando na palavra? Sim. Então, mas eu não tenho, eu não posso usar isso como se fosse um amuleto e uma garantia de que Deus vai ter que responder exatamente daquela maneira como aconteceu com Davi, com Neemias, com outras pessoas também. Mas são modelos de oração e são bíblicos e são corretos, né? A pergunta em oração pode ser feita como eles. Não significa que teremos a mesma resposta. A mesma resposta, que Deus é soberano, é por isso que sempre o embasamento na palavra é o fundamental. Por isso que é importante uma teologia da oração. Isso. A quem oramos e como submeter a nossa vida à vontade suprema dele, que é boa, perfeita e agradável. Queria propor 3 perguntas para quem está aí acompanhando a gente, né, e quiser debater, conversar com alguém, ou quiser responder sozinho mesmo a perguntas, eu quero colocar essas 3 perguntas. Primeiro, o que você entendeu dessa afirmação que nós fizemos no início? A oração é uma fala que responde, não é primariamente uma petição, mas uma resposta. O que você entendeu dessa frase? A primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que eu posso conectar minha leitura bíblica à minha oração? Como eu posso conectar minha leitura bíblica à minha oração? E a terceira pergunta é, eu posso orar a palavra de Deus? Como eu posso orar a palavra de Deus? Como eu posso fazer esse uso da palavra na minha oração? Queria deixar essas 3 perguntas como um exercício espiritual mesmo, para a gente poder aplicar e usar, também conduzindo aí o nosso tempo de oração. Amém. Amém. Vamos orar então, né? Alexandre, o senhor ora? Deus, Claro. Deus. Querido Deus, aumenta no nosso coração o amor pela tua palavra, Amém. para que ela modele também as nossas orações. Amém. Mas nos dê o desejo pela vida de oração. Precisamos aprender a falar contigo a cada dia mais, iluminados e orientados pelas Sagradas Escrituras. Essa palavra que revela quem tu és, por isso nós te adoramos. Essa palavra que revela os teus feitos, por isso nós te louvamos. Essa palavra que revela o teu amor, por isso nós confiamos ao Senhor os nossos pedidos. Enfim, é através da palavra que nós aprendemos como falar com o Senhor, o que falar com o Senhor, e que possamos a cada dia mais amá-la, para que ela possa, Deus, ser para nós a referência na conversa, no diálogo que temos contigo. Nos abençoe e nos sustente com a tua poderosa mão, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.